Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo aí a Marília Ruiz, que desceu o cajado, pessoal, nesse momento conturbado aí que o Corinthians vive, principalmente essa questão do Lucas Veríssimo, que foi anunciado e agora deixou o clube, deixou o Corinthians assim do nada, pegando todos de surpresa. Ela falou sobre o Mateuzinho também, que inclusive já está no clube, mas até agora também não foi nada resolvido. Tudo isso ela falou aí no programa. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, pessoal. Se você é corintiano, se você torce para o Corinthians, se inscreva nesse canal aqui, Lances Inéditos, porque todos os dias teremos notícias diárias do Corinthians, contratação, pré-jogo, pós-jogo, notícias diárias. Então você, corintiano, não pode ficar de fora. Se inscreve aí no nosso canal para você participar com a gente. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Seguinte, não dá para comparar com o caso Caio Paulista. Até porque, viu, Arnaldo, ela fala. Até porque ele foi para um time grande do Brasil. Ela é de Fortaleza. É melhor ou pior? Não entendi. Então, acho que são situações parecidas, não? Eu acho que são dois contratos de empréstimo, mas tem uma questão importante aí que o Raí citou, que o Lucas ainda tinha meses de contrato com o Corinthians. Eu imagino que uma cláusula que previa uma saída em caso de uma proposta de compra definitiva, que o torcedor nunca fica sabendo, né? Então, como é que o Lucas saiu agora sem a anuência do Corinthians, se ele ainda tinha mais 6 meses de contrato, digamos, o contrato antigo, né? Porque provavelmente esse contrato tem as suas amarras, as suas armadilhas. Eu acho que em relação à escolha esportiva, a do Caio faz muito mais sentido que a do Lucas. Claro, né? Trocar o São Paulo pelo Palmeiras, de fato, pular o muro literalmente e defender um time que joga os mesmos campeonatos, tem a mesma visibilidade e tudo mais. E está até num momento da história melhor que o do São Paulo. No caso do Lucas, como até a Marília citou, é uma escolha primeiramente econômica, né? E acho que desta forma até ele se afasta de outros objetivos esportivos que o Corinthians poderia lhe proporcionar como uma volta à seleção brasileira, né? Até porque o nosso Dorival Júnior deixou muito claro que ia olhar com muita atenção os jogadores que se destacarem no Campeonato Brasileiro, na temporada brasileira, e o Lucas Veríssimo é um dos melhores zagueiros tecnicamente atuando no Brasil hoje, né? Isso não tem discussão, mas foi uma escolha dele. O que eu acho que tem de comum nos dois casos, na realidade, é um pouco de empolgação, euforia de direções que ainda não tinham, como disse o Caio Paulista na sua apresentação, a assinatura do contrato do jogador para o novo contrato, né? A empolgação do São Paulo ocorreu na festa. Carlos Belmonte, com o microfone em punho, falou que o Caio ficava, não fica, Caio. E a empolgação do Corinthians foi até além, digamos, né? Porque numa festa de apresentação de patrocinador, já com a certeza de que o jogador ficaria, e o Augusto Melo anunciou ele, né? Até a frase viralizou, né, do Augusto Melo na apresentação para o patrocinador sobre o Lucas Veríssimo, né? Acho que particularmente para o Augusto Melo é muito ruim, né? Porque ele, ao tratar como primeira contratação da gestão, primeira mostra do poder, e a gente até comentava, né? É uma contratação que um clube brasileiro de futebol, a não ser que a sua situação financeira seja muito boa, pagar em definitivo 7 milhões, 8 milhões de euros para um zagueiro de 28 anos é uma contratação, eu diria, ousada, né? Mas eu acho que dá para ver a decepção. Continuo lendo a frase do Augusto Melo aqui embaixo. É uma decepção muito grande para ele, que começou tentando botar lá todas as digitais, agora vai ser uma outra conversa e tal e tudo mais. E a primeira grande atração que ele traria para o time na sua gestão acabou indo para outro clube. Ô Marília, essa cacetada que o Augusto Melo toma, né, nessa negociação,
Será que vai dar uma segurada? Acho que vai, acho que ele falou, né? Falou, Agora, né? Falou. Acho Não, eu acho que assim, acho que pode admitiu que errou. Ainda que eu concorde nesse caso eu concordo muito. Nesse caso, você não pode criticar mais a vítima do que o causador da questão. Se o Corinthians, um dia como disse o Arnaldo, a lei e os empréstimos feitos nos últimos tempos, os negócios feitos com o empresário nos últimos tempos, sempre colocam no polo fraco os times que devem, que precisam, que antecipam cota ou atrasam pagamento. E o Corinthians está nessa situação frágil há muitos anos. Agora, numa situação como essa, você achar que o problema maior é o Corinthians, realmente, na minha opinião, a questão humana ela é maior do que a questão administrativa. Não custava absolutamente nada você receber uma proposta de trabalho, você ir ali na sala do chefe e falar assim, olha, chefe, só para você saber, estou te comunicando que eu estou conversando com a emissora X. Todo mundo faz isso, ganhando menos, ganhando mais, meu trabalho afetando a vida das pessoas, meu trabalho não afetando a vida das pessoas. A gente, ao transformar o futebol nessa disputa quase bélica, sem regra, a gente normaliza alguns comportamentos. Eu, de verdade, assim, na minha vida normal, não gostaria de conviver com um colega de trabalho que tivesse uma posição dessa. Porque ele não prejudicou o trabalho dele, ele prejudicou o trabalho dos 11 que estavam treinando para jogar a estreia contra o Guarani. Se coloca no lugar dos outros 11, os outros 10, ou no lugar do Mano. Então, assim, eu acho que a questão humana sempre ela vem à frente de qualquer outra coisa. Se você puxa o tapete de alguém, se você trai a confiança de alguém, você está errado. Ponto final. Agora, de fato, o Corinthians precisa se resguardar mais. Acho que foi isso que ele falou na coletiva ontem, foi isso que eu conversei com o Rubão. O Corinthians não vai mais anunciar ninguém. E nesse momento o Corinthians tem um problema, que é o Matheus França, que também veio com um contrato que não tinha a cláusula de taxa da janela, se vai devolver para o Flamengo ou não, que está treinando, estava no treino aberto na Fazendinha no sábado, foi à Arena Corinthians ontem, estava na Neoquímica Arena, postou foto e até esse momento não se sabe se ele vai jogar no Corinthians ou não. Porque né? O contrato vai, o contrato vem, o contrato vai, o contrato vem, porque o Corinthians diz que isso estava acordado verbalmente, que a minuta que veio do Flamengo não tem. Por isso que o Corinthians quer. Agora, o Flamengo também mandou o jogador sem assinar o contrato? Isso. É uma bagunça, entendeu? É uma bagunça. Se você... O cara se machuca. Se eu for vender a caneca... Quando você vende um carro, vamos lá, uma coisa mais da minha vida. O Arnaldo que está com questões com o carro. Questões com o carro. Você vai lá no cartório, na frente do escrivão, você assina a transferência do carro, a outra pessoa que está comprando assina o documento do carro, depois você entrega a chave, não é? É sim. Funciona assim. Então, eu não consigo entender exatamente como é verdade que a relação do Corinthians com o Flamengo, das diretorias, dessa diretoria do Corinthians com a diretoria do Flamengo, começou logo após a eleição. Vocês vão lembrar que a primeira visita que o Augusto Melo fez foi ao Landim. Uhum. E o Marcos Braz. E o Marcos Braz veio na posse. E teve a negociação, vai trocar esse por aquele por aquele. Teve a história toda do Gabigol. Teve a tentativa teve o pedido do Tite pelo Vera. E o Corinthians disse que não ia. O Yuri Alberto, que o mano de cara falou, não, o Yuri Alberto vai ficar e tal. Então, assim, tem uma relação entre as diretorias. Quem que falou pro Matheus, falou assim, vai lá. E também, cadê o empresário do Matheus? Falou assim, mas você vai sem contrato? Tá uma bagunça, entendeu? Não é só o Corinthians e o Flamengo. Nesse caso, o jogador falou assim, como é que faz? Não, pega a ponte aérea e vai treinar lá à tarde. Uhum. Muda de nome e vai treinar lá à tarde. Né? É uma bagunça, gente. A gente quer levar a sério as coisas, mas com todo respeito, é uma bagunça. Mais adiantado, o Romano falou assim, não, que bom que ele sabe fazer isso, vamos usar, mas ele foi contratado para jogar de volante. Nesse momento, eu até ontem dormi com mais facilidade. Foi muito bem, né? A dupla dele com o Maicon. Foi bom. Acho que foi a melhor coisa do Corinthians ontem, além do Félix Torres, né? Essa dupla à frente da defesa. Você viu o gol do Romero, né? Vi. Foi bom bonito, também. Né? O Ranieri, muita qualidade de passe, né? Sai bem da defesa pro ataque, mesmo sendo um primeiro jogador de meio campo. Se antecipa muito bem, como disse o Mano, tem força física para duelo, desarme. Vai muito bem nesse sentido também. E acho que o Mano deu uma direção, talvez, ontem, do que ele possa fazer quando tiver o Garro com o Matias, né? 2 jogadores bem próximos na faixa mais central, corredor direito aberto para o Fagner passar bastante, como foi no lance do gol. Na esquerda o Hugo ficando um pouco mais, o Romero nesse movimento de se aproximar do Yuri Alberto. Do ponto de vista
de organização ofensiva, o primeiro tempo foi muito bom. No segundo, o Guarani teve mais iniciativa, o Corinthians se defendeu mais, né? Não criou tantas oportunidades assim. Mas acho que para um primeiro jogo, questões físicas, que a gente vai falar mais adiante sobre Palmeiras e São Paulo também, o primeiro tempo, principalmente, eu acho que foi bem... Deu boas perspectivas do que pode ser o Corinthians para essa temporada, principalmente do ponto de vista individual. Vários jogadores fizeram uma boa partida. O Luiz Andrade aqui, Arnaldo, fala o seguinte: o Félix Torres é muito melhor e mais rápido que o Veríssimo. Sem falar que sabe construir o jogo. Eles jogariam juntos, Titular, né, de uma das melhores seleções sul-americanas e já disputou Copa do Mundo, diz ele. Pois é, Tironi, quando eu estava te dizendo que o Corinthians tinha contratado bons jogadores, você não tinha acreditado muito, né? Não, mas calma. Mas são todos eles bons jogadores. Todos eles bons jogadores. Félix Torres. Todos que o Corinthians contratou são bons jogadores. O Félix Torres, ele é titular da seleção equatoriana. No último jogo ele formou a dupla com a Arboleda, mas quem é titular é ele. Ele joga ao lado do Hincapié, que simplesmente é o zagueiro do Bayer Leverkusen, que fez o gol nos acréscimos. Depois vocês assistam, mais muito que o do Romero. Não. Que vale liderança na Alemanha. E não. Então, assim, a dupla de zaga da seleção equatoriana é Félix Torres e Hincapié. O Arboleda é reserva hoje. O Arboleda é mais velho que o Félix Torres, tem 32 anos, o Félix Torres tem 27. É muito bom jogador mesmo, e acho que já deu a primeira cara, assim como o Ranieri, muito bom jogador também. Eu entendo que o Mano, dessa parte defensiva, ele costuma ajustar com mais rapidez, e para isso ele conta com bons jogadores, né? A boa forma do Fagner também ajuda, certo? E acho que se ele não tivesse em boa forma, talvez aquela jogada mágica da direita que a gente viu tantas vezes do gol do Romero não teria acontecido como aconteceu na primeira etapa. Mas é isso, por enquanto são bons jogadores e não temos exatamente um time, até porque o time pensado inicialmente tinha mais do que o Veríssimo, o Garro, que seria o cabeça pensante desse novo Corinthians, né? Acho que o Garro pode dar uma outra qualidade, uma outra dinâmica, embora ainda faltarão jogadores, sobretudo do meio para frente, no banco de reservas que a Maria gosta de enumerar. O Corinthians precisa de elenco. E acho que a questão da zaga também, sem o Veríssimo, será necessário provavelmente contratar um outro jogador. O Gustavo Henrique foi contratado, mas vinha de inatividade, vai ter que entrar em ritmo, já tem uma certa idade. Aí você tem o Caetano, o Félix Torres, é necessário mais um jogador, né? Mais para a posição. E essa o Corinthians não contava em buscar. Vai ter que buscar, né? O Flamengo está buscando zagueiro. É uma posição que todo mundo quer ter sobra, né? Literalmente. Agora, que o Félix Torres foi uma excelente contratação, foi. A gente vai ter uma ideia melhor. É muito diferente do Rio de Janeiro, né? O Campeonato Paulista. Então, viu, Tite? Vamos combinar. Os times paulistas, eles já largam com as suas formações titulares, tentando acertar o time mais rapidamente no campeonato, todos eles. Depois a gente vai passar pelo Palmeiras, que foi quem manteve a base, o treinador, a dificuldade que o Palmeiras teve, não só pelo empate, teve bastante dificuldade. A gente vai ter uma ideia mais precisa do poderio do Corinthians daqui a uma semana, quando ele for jogar com o São Paulo, né? O clássico em São Paulo já é precoce também, diferentemente do Rio. Então, na terça que vem, sem ser essa outra, a gente já tem um clássico, Corinthians e São Paulo em Itaquera. Daí já provavelmente com o Garro, com outro tipo de adversário, o Corinthians possa ter um primeiro retrato do seu grau de exigência nessa temporada. Mesmo que a gente saiba que nas próximas 2 rodadas, antes do São Paulo, os adversários serão difíceis também e vão exigir como o Guarani exigiu na partida de estreia. Ontem, outro trecho da entrevista, Maria, o Mano tratou de baixar um pouco o ânimo. Falou, calma, também não temos tanto dinheiro, vamos ter que pegar os moleques da base. Pediu um torcedores calma, vamos dizer assim. Veio contrastando com o que era pelo menos até ontem, o Augusto Melo, o Rubão, essa turma aí. Na verdade foi a primeira coletiva dele, né? Sim. Então foi a primeira vez que ele se manifestou. Eu acho que em alguns pontos essa coletiva pós-jogo impediu algumas perguntas importantes que tinham que ser feitas a ele.
Eu gostei do pedaço que ele falou, perguntado sobre ter perdido jogadores referência e líderes. Ele falou que você não pode ter tudo, então se você ganha vitalidade, ganha meninos novos, você perde exatamente isso e que está aberta a temporada, quero ser líder do Corinthians, quero ser referência, quero ser um exemplo. Então acho que ele, nesse caso, assina que ele preferiu isso. Ele não fala claramente, mas ele assina a decisão da diretoria. Essa parte dos meninos, eu acho que tem muito a ver com a pergunta que foi sobre a semifinal da Copinha, que é hoje. Quem que ele ia usar, quem que não ia usar. Justamente porque a saída a questão do Mateuzinho, ou do Matheus França, abre a questão sobre a lateral direita, do Fagner não ter reserva. E o Léo Maná está fazendo uma boa Copinha. Então, a pergunta era, quem que você vai trazer da Copinha? Ele falou, não, calma. Time, né? Quem que você vai ter? Calma, não vou atrapalhar o trabalho do Danilo, a gente sabe que é importante para o time e tal. Então, acho que ele deu uma cozinhada na resposta que tinha um pouco a ver, tem jogadores na seleção sub-olímpica, não sei o quê, então ele deu uma segurada. Agora, é óbvio, também quando foi perguntado sobre o que ele precisava, ele falou, eu não vou falar sobre o setor porque eu não vou colocar meus jogadores em evidência. Vocês assistiram o jogo. Todo mundo sabe que é do meio para frente. E a questão da lateral direita vai depender do Matheus França ser ou não ser inscrito como jogador do Corinthians. Achei uma coletiva morna para tudo, assim, uma coisa meio Dorival Júnior. Nem ficou feliz com a vitória, nem ficou muito triste que perdeu o Lucas Veríssimo. Ele meio que administrou ali a coletiva e deixou de ser notícia. O que o Mano falou foi muito mais notícia o desabafo do presidente na zona mista. Para uma primeira aparição, foi bom o Corinthians? Ninguém perguntou para ele por que ele demorou tanto para mexer, né? Mas eu gostaria de ter perguntado. Minha Nossa Senhora. E aí? O primeiro jogo foi bom, achei bom. Dentro do que era possível, um time muito mudado, né? Félix Torres, o Caetano estava na temporada passada, mas não era um titular. Hugo, 3 jogadores, entre aspas, novos na linha defensiva, porque o Caetano estava mais com pouca atividade em campo. Um jogador novo no meio campo, no caso o Ranieri. O Matheus Araújo, que participou bastante na temporada passada, mas muito diferente de ser titular no time principal. Ele jogou várias vezes com o Luxemburgo naquele time alternativo da Copa Sul-Americana. Então a gente está falando de um time com 5 jogadores novos. Para um primeiro jogo contra um time forte. O time do Guarani brigou até a 35ª rodada, mais ou menos, pelo acesso. O Humberto Louser assumiu o Guarani na 11ª rodada da Série B da temporada passada. E deu uma arrancada espetacular, chegou a ser o terceiro, segundo em algum momento. No fim, o time perdeu um pouco de rendimento e acabou ficando fora da zona de classificação. Mas ele já tinha feito um trabalho bom em 20 com a Chapecoense, ganhou a Série B com a Chapecoense, naquela altura com a melhor defesa da história do Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que a Chapecoense tomou 20 gols em 38 rodadas, alguma coisa assim. Então ele é um técnico que arruma bem as defesas, né? Os times dele são muito sólidos do ponto de vista defensivo. E era um desafio complicado para o Corinthians, assim como foi para o Palmeiras enfrentar o Novo Horizontino. Então, se a gente juntar todas essas coisas para avaliar a atuação, foi um jogo bom, ok. Segundo tempo, o Guarani um pouco melhor, mas sem também grandes defesas do Cássio. Teve uma bola na trave, uma cabeçada do Derek por cima, mas no Corinthians também não sofreu, não foi amassado ou algo do tipo. Então, juntando todas essas coisas, eu acho que dá pra gente avaliar que foi uma boa estreia do Corinthians. E o Vinícius Grande fala, Marília, sabe algo sobre tratativas com o Lianco, zagueiro? Não, então, todo mundo falou sobre isso. Ele estava na Arena Corinthians ontem, ele é cunhado do Maicon. Então, portanto, estava lá vendo o jogo. Exato. Tal. Ele estava, não lembro agora, a última vez que me lembro de ter visto ele jogando, ele estava na Inglaterra. Acho que está no Southampton. Não lembro se ele, pode ser que esteja machucado. Então, mas ele é cunhado do Maicon. Muito bem, então tá vendo, Vinícius? Revelado pelo São Paulo, Lianco, né? Base de Cotia. Próximo jogo do Corinthians. Ituano, quarta-feira. Depois São Bernardo. Depois do São Paulo. Primeiro, o começo... Do ano São Bernardo. Ituano, São Bernardo e São Paulo. São jogos bem desafiadores aí pro Corinthians, né? Ituano fora, São Bernardo em casa. São Bernardo em casa? Fora. E o São Paulo em casa, Fora. São 2 jogos fora e um jogo em casa. No começo, o Ituano deve ser um adversário um pouco mais acessível que o Guarani. Foi um time que brigou para não cair na Série B do ano passado e tal. É o Marcinho, técnico do Ituano, desde a temporada passada. Mas não é não se apresenta para esse campeonato como um time muito forte como foi em outras temporadas. Até foi campeão recentemente do Paulistão. Muito bem, então, primeiro teste do Corinthians, 1-0, ainda é muito cedo, mas
para um começo. Eu acho que tem duas coisas, apesar das boas notícias dos estreantes, de fato estrearam bem, duas coisas que aconteceram ontem para quem é catequizado e estava no estádio, que foi a participação 60 do Fagner em gols do Corinthians. O Fagner que fez 10 anos do retorno dele essa semana. E o Romero fez gol nos últimos 7 jogos do Corinthians. São 7 gols nos últimos 7 jogos, lembrando que por causa disso o Corinthians está na Série A do campeonato. Então, impressionante, né? Ele nunca teve uma marca dessa de fazer 7 gols. Fala. teve uma vez em 2018. Teve? Não, só ia completar sobre o Willian, que eu fui olhar que ele está no Al Garrafa do Catar, emprestado pelo Southampton, e não está jogando porque temos a Copa Asiática em andamento no Catar, então o campeonato está... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do Band Esporte, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Corinthians sobre o Guarani, 1-0, golaço do Romero. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você ficou até aqui, pessoal, se você ficou até aqui nesse vídeo, não deixa de se inscrever não, pessoal. Esse canal aqui é voltado para o Corinthians. Tudo do Corinthians vai ser aqui nesse canal Lances Inéditos. Então se inscreve aí para você não perder nada. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.